Graça e paz, igreja. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo a tua graça e verdade e pela liderança do teu Espírito Santo para sermos edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, dando continuidade a essa influência maligna chamada Jezabel, eu convido você a abrir sua Bíblia Sagrada, se for possível, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: Mas tenho contra ti, ó, tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Bom, eu quero pontuar algumas coisas aqui antes de nós entrarmos sobre este assunto. A primeira pontuação é que, apesar de estar falando aqui de Jezabel, essa mulher que se diz profetiza, não está falando especificamente de uma mulher, ok? Mas de uma influência maligna. Pode ser um homem ou pode ser uma mulher, que está debaixo de uma influência maligna. Segundo ponto que eu quero comentar com você é que prostituição na Bíblia Sagrada não está se falando apenas do ato sexual, ok? A Bíblia Sagrada declara assim, que não se deve misturar o santo com o profano. Então, nessa igreja de Tiatira, o paganismo estava entrando no cristianismo e isso estava provocando prostituição. Terceira coisa que eu quero comentar com você aqui é sobre esse ato de idolatria. Observe algo. Eu quero comentar um texto com você que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: o profeta Samuel está repreendendo o rei Saul, e olha o que o profeta Samuel disse para o rei Saul: Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Observe, Deus, através do profeta Samuel, está enfatizando que a atitude de rebelião é como se fosse um feiticeiro. E a atitude de porfiar é como se fosse um idólatra. Se você observar com as óticas naturais, ok? Saul não cometeu feitiçaria. Saul não se prostrou diante de imagens. Mas Deus está dizendo que essas atitudes é como feitiçaria e que o porfiar é como idolatria. Eu estou comentando isso com você porque, aparentemente, algumas pessoas entendem que idolatria só é aquele que se prostra diante de imagem. Mas não é isso que a palavra de Deus declara. A palavra de Deus nos mostra que existe vários tipos de idolatria. Bom, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu quero comentar com você sobre isso para provocar em você um conhecimento e despertar você para isso. Então, essa mulher trazia coisas, atitudes idólatras para dentro da igreja que eram maquiados pelo evangelho. Observe, tinha uma maquiagem de evangelho, tinha uma maquiagem de cristianismo. No entanto, era algo que causava idolatria no meio do povo de Deus. Bom, é muito importante enfatizar que esse personagem começou a minar a igreja por dentro, causando destruição da fé daquelas pessoas dentro da igreja. Como se vê a igreja ainda de Tiatira no primeiro século, vê uma igreja fluente. Mas quando ela vai para o segundo século, essa igreja que era fluente e influenciava as pessoas a mudar a sua vida, perde o sabor. Observe que Jesus declarou assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal for insípido, para mais nada presta. Ter a aparência de sal não é ser sal. Ok? Então, ter a aparência de igreja não é ser igreja do Senhor Jesus. Aquele povo estava se corrompendo por dentro.
E essa influência maligna estava minando a fé das pessoas. Agora eu quero que você entenda algo também. A Bíblia Sagrada fala sobre o rei Davi, que promoveu um censo, e depois que ele promove esse censo, Deus vai e disciplina ele, porque o censo veio de uma influência maligna, mas Davi não percebeu essa influência maligna. No tempo de Jesus, Jesus está dizendo para os seus apóstolos: olha, eu vou a Jerusalém, vou ser entregue na mão daqueles homens, eles vão me matar, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro chama Jesus à parte e diz: tem misericórdia de ti, isso não vai acontecer contigo. Jesus se volta para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Pedro não percebeu que naquele momento ele estava debaixo de uma influência maligna. Muitas pessoas estão debaixo dessa influência maligna sem perceber, sem ter esse discernimento espiritual. Eu apenas vou falar aqui, mas você pode consultar depois na sua Bíblia Sagrada. Em Apocalipse 2:2, lá o apóstolo João fala sobre falsos apóstolos. Em Mateus 7,15, Jesus fala sobre falsos profetas. Em Gálatas 2, versículo 4, o apóstolo Paulo fala sobre falsos irmãos. Em Judas 17, 18 e 19, pessoas que se introduzem dentro da igreja para causar divisão. Pessoas que estão debaixo de uma influência. Eu quero ler com você Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, escreveu isso: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Muitas pessoas dentro da igreja estão sendo enganadas por espíritos enganadores e estão perdendo a sua identidade de filho, e estão perdendo o seu propósito. Você tem uma missão nessa terra e Jesus conta com você, que você possa estar discernindo o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra em nossas vidas e pela edificação da Tua palavra em nosso ser, em nome de Jesus. Amém.